Você sente que vive no piloto automático, mas algo dentro de você pede mudança? Esse pode ser o início do seu despertar espiritual. Vem comigo. Vamos cumprir essa jornada de uma forma muito tranquila. Essa comunicação de dentro para fora pode ser o caminho para você se libertar desse processo. Eu sou o Dr. Jorge, psicólogo, terapeuta integrativo e educador bioenergético. Eu vou te mostrar como o despertar espiritual se alinha aos conceitos da bioenergética Yin Yang. E como, através desse conhecimento e prática, você pode aprender a desbloquear a sua energia, alinhar o seu campo de energia e promover uma comunicação e uma conexão consigo mesmo e com o ambiente externo. Nesse ambiente externo estão as pessoas, estão os lugares, estão níveis de realidades diferentes das nossas. Eu diria até que a gente consegue perceber, né, dentro do que é o nosso sentido, né, do que a gente precisa comunicar de uma forma mais harmônica com as pessoas, né, e o que a gente tem que comunicar também de forma intuitiva. Aquela comunicação não local, em que a gente acessa, às vezes, no sono, acessa quando a gente faz a meditação, acessa quando faz um relaxamento, e às vezes a nossa mente nem sempre está preparada para isso. Por quê? Se a nossa energia estiver bloqueada ou nós estivermos com ausência de energia, quando vem a representação desse vazio, é nesse vazio que a gente começa a perceber a falta de utilidade, a falta da nossa presença na vida. É hora de parar, é hora de se realinhar, é hora de se conectar, é hora de mudar através de uma atitude coerente e sadia. Eu já cuidei e acompanhei de muitas pessoas com sintomas específicos em relação à energia. Peso nas pernas, cansaço, agitação e às vezes um vazio muito profundo, né? E quando a gente começa a fazer a avaliação energética da pessoa, a gente consegue situar como essa energia se movimenta em relação a corpo, a emoção e mente, ou às vezes não se movimenta. O que é isso? A nossa energia tem um caminho coerente para fazer, tal como você tem o caminho do sangue arterial e do sangue venoso, um caminho fisiológico. Quando isso para, parece que nós temos um problema de energia, parece que temos um problema físico. Mas às vezes a gente tem um comando interno para parar. Às vezes, quando a gente para porque tem um problema de bloqueio de energia, ou excesso, deficiência, não tem a ver só necessariamente com a energia. Tem a ver com essa sinalização para o nosso despertar. A nossa psique utiliza esses processos de desequilíbrio para dizer: pare, você está numa condição de perigo, é bom você parar e fazer um outro caminho. Às vezes, não é só um caminho de ter saúde, de ficar bem, é ter um caminho com utilidade. Muita gente precisa acordar para um determinado tipo de missão, para um determinado tipo de propósito. O que eu estou falando? Ao buscar um equilíbrio de energia, ao buscar uma cura, não ser somente egoísta. Às vezes, o seu processo de mudança está alinhado com o processo de mudança de outras pessoas que você tem que participar. O despertar espiritual tem a ver com o que se você tem que fazer em relação a você mesmo e, às vezes, em relação às outras pessoas. Como saber disso? O que eu posso dizer para você é que quando a sua energia é desbloqueada, ela é alinhada, essa desconexão aparente que você está, acha o caminho da conexão em relação às energias dos ambientes externos, em relação a si mesmo, e você consegue ter intuitivamente a compreensão do que é esse despertar espiritual. É como a pessoa tivesse perdido a capacidade de vibrar com a própria essência. Esse processo de reconexão energética te traz vitalidade, te traz clareza
e uma maneira de compreender a vida de uma forma mais simples e objetiva. O despertar espiritual nem sempre é um grande passo. Às vezes ele começa por pequenos passos. O primeiro passo, às vezes, está nesse processo onde você para, onde você recebe esse convite e você internamente consegue fazer uma mínima leitura de mudança. Aí sim, como mudar ou o que fazer para despertar espiritualmente. Esse é o próximo passo. Então, na bioenergética Yin Yang, o despertar espiritual acontece quando o equilíbrio, o alinhamento das suas energias te permite uma comunicação mais clara e objetiva em relação à sua vida. De uma forma mais clara para você entender, é quando o seu Yin, que representa o acolhimento, representa a nutrição, representa a proteção da sua energia, o Yin representa o acolhimento, o silêncio, a proteção, a harmonia interna. O Yang é a força que movimenta o Yin, é a chama que queima a madeira, é que dá a direção à sua energia. Forma prática de entender isso, você pega uma fogueira com lenhas, você pega pedaços de madeiras, troncos de madeiras bonitos, você tem aquela fogueira ampla. Aí você pensa o seguinte: o que é mais importante, o fogo ou a madeira? É como perguntar, o que é mais importante, o Yin e o Yang? A gente fala separadamente Yin e Yang, mas se você disser que numa fogueira o fogo representa o Yang e a madeira representa o Yin, como é que a gente consegue falar de fogo e madeira de forma separada? Esse entrelaçamento de energias, essa resposta do Yin transformando-se em Yang, do Yang transformando-se em Yin, acontece numa relação do fogo com a madeira e da nossa energia Yin e Yang. Se esse fogo queimar sem parar, você consome todo o Yin. Então, o Yang ele é nutrido pelo Yin. Um exemplo, se o fogo está muito alto, ou se o Yang está muito alto, como é que você reduz? Como é que você apaga um pouco esse fogo? Jogando água? Não, você coloca mais madeira. Então essa relação de Yin e Yang, ela é muito subjetiva. Quando a gente fala que um é mais passivo e o outro tende à agitação, é puro auxílio e instrução. O tempo todo eles estão entrelaçados e trabalhando junto através de funções específicas, né? Nos órgãos energéticos e nos meridianos. Manter essa relação é fundamental para essa coerência de um despertar para uma comunicação muito objetiva. O seu despertar espiritual não é uma manifestação espiritual somente. É uma comunicação clara e objetiva daquilo que você tem que fazer na sua vida para você ser feliz e você compartilhar essa felicidade, essa prosperidade com as outras pessoas. Aqui entra o entendimento da física quântica. A consciência é a base da construção da nossa realidade. Amit Goswami diz: nós somos co-criadores. O universo participa da nossa criação. Tudo é informação. Informação local e informação não local. Informação consciente e informação inconsciente. Assim, a capacidade de criar uma nova realidade está diretamente ligado ao nosso equilíbrio energético. Se você não estiver equilibrado de forma adequada e coerente, o universo não te enxerga. Você vai ter muito trabalho para criar alguma coisa nesse sentido. E essa alguma coisa é a sua própria realidade, qualquer realidade que você imagine, ou qualquer propósito que você queira realizar. Quantas pessoas estão repetindo o mesmo modelo, o mesmo processo, com grande dificuldade de alcançar os seus objetivos? Um simples bloqueio energético causa uma desconexão prolongada e uma incapacidade de você realizar aquilo que você tanto sonha. Assim, nós não somos nem passivos, nem somente observadores nesse processo. Nós criamos e o universo participa da criação de nossos objetivos.
participa da criação das nossas realidades e, muitas vezes, determina o caminho que nós temos que seguir. Me lembro agora, como falar assim, o universo determina um caminho que eu tenho que seguir, como se nós não tivéssemos um livre-arbítrio ou uma escolha sobre as nossas vidas. É um fato muito discutido isso. O que eu posso dizer é que, eu vou usar um conceito da hipnose ericksoniana em relação à parte sábia. Nós temos uma conexão com esse universo inconsciente que é chamado de parte sábia. Então, se nós colocarmos os nossos propósitos, as nossas intenções nas mãos nessa parte sábia, nós temos uma garantia maior de alcançar um sucesso, porque o Criador que participa da nossa construção da nossa realidade, com certeza sabe muito mais do que nós sabemos. Tem mais recursos, tem mais informação, e nós podemos ter essa assessoria de participação na construção das nossas realidades. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, para informar como a nossa parte sábia, ou como você pode acessar a sua parte sábia na construção da sua realidade. Se você se interessou por isso, você coloca aqui no comentário, faça um vídeo sobre a parte sábia, como eu uso esse processo na criação da minha realidade, na realização de um propósito. Então, o despertar espiritual não é um ponto de partida, nem é um ponto de chegada. É uma comunicação contínua consigo mesmo e com o universo. E se a sua energia estiver desbloqueada, alinhada, se você estiver feliz, você tem muito mais chance de você realizar os seus propósitos na sua vida. Vamos à prática agora para a gente começar a treinar essa participação espiritual, que é uma participação energética, do universo na sua vida. Nesse exercício, nós vamos usar 3 centros reguladores de energia, que são associativos a funções do corpo, funções emocionais e psíquicas também. Então, nesse exercício, a gente vai integrar conceitos da psique, da emoção e da bioenergia. Integrando esses fatores, a mente ela simplesmente fica turbinada de conhecimento, de teoria e prática. Assim, o primeiro centro regulador é a parte digestória. A referência é o VC12, é um ponto de acupuntura, tem a ver com o plexo solar. O outro ponto é o VC17, é no peito. No meio do peito, onde é chamado mar do yin. Todas as energias yin chegam ao peito. E sai do peito, sai pelas mãos. O outro centro regulador é o Intang, que regula a nossa psique interna. Tem a ver com o mar do yang, a energia solar que a gente recebe. E você vai aprender a perceber essa energia solar, para ter uma clareza melhor nos pensamentos. Você vai aprender a banhar esse mar de energia com essa energia solar e você vai aprender a transformar essa energia através desse centro regulador que fica na sua parte digestória. São funções energéticas, funções da fisiologia humana e da psique. Assim, feche os olhos, sente-se confortavelmente, apoie a planta dos pés no chão, observa o seu corpo, onde você estiver, acomode-o de maneira mais tranquila possível. Observa se tem alguma parte mais tensa, vá acomodando, vá simplesmente soltando-se. Presta atenção na sua respiração. Na inspiração, você distende ligeiramente o abdômen. Na expiração, contrai suavemente. Fluxo, refluxo, sístole, diástole. Concentre-se no umbigo. A cicatriz umbilical é a marca de grandes transformações. É a nossa primeira liberdade, né? A gente corta o cordão umbilical e a gente se liberta, né, de
Relaxa, dissolva. Você pode tocar esse ponto e vivenciá-lo um tempo. Volta a prestar atenção na sua respiração. Você pode ir lá naquele momento de imersão, né? Você estava naquela bolsa d'água, quentinha, preparando-se para ver o mundo. É voltar no tempo. O despertar espiritual muitas vezes tem a ver com esse voltar no tempo. Olhar para o caminho que foi feito. Olhar para as dores, olhar para os bons momentos. E ao sentir todo esse processo, perceber o que não é mais necessário. É realmente entrar em contato com isso e perguntar: é necessário sentir essa dor, esse incômodo? Decida, esse é o momento. Uma conversa direta. Uma hora que você resolve tirar as coisas debaixo dos tapetes, de dentro das caixas, de dentro de si mesmo e coloca para circular, como uma nova energia. Essa é a área da transformação, onde as coisas vêm à mente para serem transformadas. Concentre-se agora no ponto entre os mamilos, é o VC17, é o mar do Yang. Aqui você recebe toda a energia da Terra, passando pelos seus meridianos Yin. Essa energia, ela vem interagindo com a sua energia, como um rio que vai se movimentando de encontro ao mar. Vai removendo pedras, vai removendo árvores, vai removendo tudo que está estagnado. E o mar tem essa capacidade de receber toda essa energia e simplesmente acolher. O que parecia ser demais para um rio, para alguns rios na forma de canais, é pequeno para esse grande mar. Aprenda a sentir esse grande mar dentro de você. Não só como um reservatório de emoções, um reservatório de incertezas, de inseguranças, de frustrações, de raiva. Deixe esse rio circular de encontro a um grande mar. Esse é o caminho que o nosso corpo proporciona às nossas energias. Esse é o caminho que a energia da Terra encontra para nos ajudar. Essa é a conexão que está além de nós mesmos, que nos ajuda, mas depende da nossa consciência e da nossa presença nesse processo. Torne-se consciente disso, torne-se presente disso, sinta isso. Então, eu sinto. E nesse ponto que você sentir, decida-se se é necessário ou não você ficar guardando isso. Se não for, deixe circular, deixe fluir. Deixe o grande mar como uma parte sábia acolher tudo isso. Agora olhe entre os olhos, como se você estivesse olhando para você mesmo. Esse ponto é chamado Yin-Tang. Ative a sua visão interna. Essa área da cabeça é chamada mar do Yang, que recebe a energia solar. Os meridianos Yang, que recebem energia pela parte posterior das mãos, é um grande sol que nós temos. Se esse sol esquenta muito, com certeza a sua cabeça agita demais, seus pensamentos se agitam e você perde a clareza do que você tem que fazer. Nesse ponto também, deixe fluir. Deixe fluir também como um grande mar. Essa energia solar que entra pelas mãos empurra a energia pelos nossos rios de energias e encontra esse grande mar, o mar do Yang, um grande sol. Quando esse mar recebe essa energia, desce pela parte posterior e lateral do corpo e entrega à Terra. Assim, nesse trabalho, você transforma tudo que você tem que transformar através desse ponto. Você sente através desse ponto
emoções mais específicas e aprende a transformar também. Aqui você vê diretamente outras questões mais ligadas aos seus processos psíquicos. Você aprende a transformar também. E tudo que é transformado circula da terra ao céu, do céu à terra. E você só precisa relaxar e deixar fluir. Porque sua mente agora está consciente de que você vive essa conexão plena e integral consigo mesmo e com o universo, com todas as pessoas, com todas as formas de vida, com todos os alimentos. Volte a tomar consciência da sua respiração. Abra os olhos suavemente e concluímos o nosso trabalho. E aí? Vou falar para você o que eu senti desse processo. Muita conexão, muita calma, muita paz, muita tranquilidade e muita dor também. Muita angústia. Nesse processo, nós não estamos sozinhos, estamos juntos fazendo o exercício. Eu posso sentir o que você sente o que eu estou sentindo. O nome disso é entrelaçamento. E um ajuda o outro nessa conexão e nessa jornada. É aí que se fala, eu vejo você, eu sinto você, e nós nos transformamos juntos. Comenta aqui o que você sentiu e na medida que você for fazendo o exercício, o que você sente. É muito importante a sua participação nesse processo, dar continuidade a essa jornada. Se você gostou, compartilhe, porque eu acredito, muitas pessoas precisam desse tipo de orientação, desse tipo de prática. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações. Existe lá uma indicação lá na descrição sobre o treinamento Yin Yang, se você quiser aprofundar nesse processo, onde você aprende a cuidar e desenvolver sua energia. Existe uma consultoria do despertar interno, onde eu faço uma avaliação e faço um protocolo, um trabalho específico para o que você precisa resolver e desenvolver. O link está aqui na descrição. Queria fazer um alerta ainda. Vocês têm uma maneira de identificar, qualificar, julgar, avaliar o nosso trabalho. Talvez muitos não saibam que o YouTube tem uma métrica específica para entender que esse vídeo pode ser entregado para muitas pessoas. Só que esse aspecto emocional, ele é muito subliminar, muito escondido. O que acontece verdadeiramente para o YouTube entender que esse trabalho é bom e precisa ser distribuído para muitas pessoas? É você deixar o like, é você compartilhar, é você se inscrever no canal, é você ativar o sino, é você comentar, é você trazer uma discussão ativa. Então isso é importante para o nosso crescimento, para a nossa continuidade. Porque às vezes nós temos muitas visualizações e vocês não sabem disso. Pedir ajuda em relação a esse processo é pedir ajuda para vocês também continuarem dentro desse processo de forma clara e objetiva. Ajude-nos a construir essa realidade, porque a sua energia constrói a sua realidade. Aprenda a cuidar da sua própria energia. Eu estou aprendendo a cuidar da minha energia e quero continuar construindo essa realidade junto com vocês. Até o próximo vídeo.